Os nódulos de tireoide são bastante comuns e a grande maioria desses nódulos, ainda bem, são nódulos benignos. Mais ou menos 3 a 5% dos casos são nódulos que tem um diagnóstico de câncer, ou seja, são nódulos malignos, pode se tratar de um câncer. Quando a gente acha um nódulo da tireoide, a gente corre 2 riscos muito importantes. O primeiro, o risco de a gente deixar um câncer evoluindo, achando que é uma lesão benigna. O segundo é um risco da gente operar desnecessariamente, ou seja, às vezes a tireoide está funcionando bem, está produzindo hormônio adequadamente e tem um nódulo pequeno e você não quer operar desnecessariamente. Mas aí, nessa situação, para poder não correr nenhum risco nem outro, é que fica claro a importância de uma punção aspirativa de agulha fina. Ou seja, nesse exame a gente introduz, guiado por ultrassom, uma agulha no nódulo da tireoide, retira o material e este material, essas células, elas são analisadas por um patologista. Esse patologista, então, faz uma avaliação se é uma lesão maligna. Então, nós podemos ter alguns resultados. Primeiro, o resultado não pode ser avaliado. O que é um resultado que não pode ser avaliado? Às vezes veio sangue, às vezes o material é muito escasso, não veio células adequadamente. E ele não conseguiu avaliar. Não sabe se é benigno, não sabe se é maligno. Segunda possibilidade, um nódulo benigno. Tá? Então, não tem suspeita para câncer. Terceira possibilidade, um nódulo maligno. Mas existe uma outra situação, que é uma situação bastante complexa. É uma zona cinza, onde a gente não tem certeza se é benigno, mas também não tem certeza se é maligno. Nesse contexto é que entra a classe 4 da classificação de Bethesda. Vamos entender por que surgiu essa classificação. Quero explicar bem claro que é muito específico esse conteúdo. Você tem um nódulo de tireoide, foi feita a punção e dá lá classe 4 de Bethesda. O que significa isso? Vamos entender primeiro por que surgiu essa classificação. A classificação de Bethesda ela foi introduzida em 2007 aproximadamente e tem o objetivo de padronizar a interpretação dos laudos, dos resultados de punção aspirativa de agulha fina dos nódulos de tireoide e facilitar também a comunicação entre os patologistas, a comunicação entre os endocrinologistas, entre os cirurgiões e principalmente também com os pacientes. Quais são os desafios que a gente encontra como cirurgião para um diagnóstico adequado? Primeiro, a categoria 4 ela é particularmente desafiadora porque abrange uma zona muito cinzenta que está entre lesões benignas e lesões malignas. E aí mostra claramente as limitações para a punção aspirativa de agulha fina para distinguir entre certas condições neoplásicas foliculares da tireoide. É por isso que é importante uma decisão compartilhada. O que significa isso? Considerando que existe uma variação muito grande na taxa de malignidade, a gente tem que considerar a preferência do paciente quanto ao tratamento. Ou seja, será que você é do tipo de paciente que prefere retirar toda a tireoide com a certeza de que vai ter que fazer reposição hormonal pro resto da vida, mas também tendo uma segurança de que se for um câncer está totalmente resolvido? Mas também correndo o risco de ser uma lesão benigna, você falar, poxa, não precisava fazer tudo isso de cirurgia. Ou será que você é aquela pessoa que prefere retirar só uma parte da tireoide com a intenção de não usar hormônio tireoidiano, mas com um possível risco de uma nova lesão nodular na tireoide que sobrou, mesmo que seja benigna, ou até mesmo a necessidade de ter que operar novamente caso seja um tumor maligno de alto risco? Devemos lembrar que em alguns casos você opera achando que é câncer e aí depois não confirma o diagnóstico de câncer após a retirada do material cirúrgico. Por isso que é importante discutir cada caso com o paciente, os riscos e os benefícios de cada opção que você tem de tratamento disponível. A classificação de Bethesda para a punção aspirativa de agulha fina do nódulo da tireoide é um sistema utilizado então para padronizar os resultados da citologia de tireoide. Isso ajuda na decisão clínica quanto à necessidade de vigilância ou de intervenção cirúrgica. Então, essa classificação ela é denominada, neoplasia folicular ou suspeita de neoplasia folicular. Então, ela não pode ser claramente definida se é benigno ou se é maligno, ou seja, é câncer, não é câncer, você tem margem de erro para isso. Lembrando que a punção aspirativa por agulha fina, ela não é uma biópsia. Você não tira um pedaço da tireoide, você vai lá e tira algumas células e faz análise citopatológica nessa célula. Mas que tanto que esclarece o diagnóstico esse exame? Quais são as taxas de malignidade quando você tem uma categoria 4 de Bethesda? A taxa de malignidade para esses nódulos classificados como categoria 4 está na faixa de 15% a 30%. Dependendo de alguns estudos, pode chegar até 40% de malignidade. Isso significa que os nódulos tireoidianos
submetidos a uma punção aspirativa por agulha fina e classificados na categoria 4, têm entre 15% e 30% de chance de ser uma lesão maligna após você retirar a peça cirúrgica e fazer a análise completa. Quais são as opções para esses casos? Então, 15% a 30% de malignidade. Isso aí significa 60% a 70% de não ser câncer. Então tem que tomar cuidado com isso. Você está passando batido um câncer e falando, não vou operar, ou você está operando e de repente correndo o risco de ser uma lesão benigna. Tudo isso tem que estar muito claro, por isso que eu falo que é uma decisão compartilhada. Quando a gente encontra um caso desse, quais são as possibilidades que a gente tem de tratamento? O primeiro deles, cirurgia. Por que a cirurgia? Porque a gente não tem certeza quanto ao diagnóstico e existe um risco significativo de malignidade. Se eu falar para você, atravessa a rua de olho fechado, você só tem 30% de chance de morrer atropelado, você fala, nossa, esse risco é muito alto. Então, 30% é um risco de malignidade significativo. Então, a gente pode considerar a cirurgia para esses casos, ou seja, é uma boa indicação. A extensão da cirurgia vai ser uma outra discussão, ou seja, você vai tirar só uma parte, só o lado que está o nódulo, ou você vai tirar toda a tireoide. Tudo isso a gente vai avaliar baseado no fator de risco do paciente, vai avaliar de acordo com o tamanho do nódulo e também na preferência do paciente. Ou seja, se eu tenho resultados similares, você prefere correr o risco de repente ter que mexer de novo ou já resolver logo, mas com a certeza que vai ter que usar hormônio pro resto da vida? Porque uma outra possibilidade é você acompanhar a vigilância, ou seja, em alguns casos, principalmente quando o paciente tem um risco elevado, o paciente tem, por exemplo, é idoso, ele tem cardiopatia, pressão alta, outros problemas de saúde, a gente pode optar por uma abordagem um pouco mais conservadora. A gente pode optar por uma vigilância com ultrassom e até mesmo repetir a punção em outro momento. Mas de uma forma geral, como o risco da cirurgia é baixo, a gente, na maioria das vezes, faz a opção pela cirurgia, com discussão a respeito da extensão, ou seja, faz a tireoidectomia parcial ou retira toda a tireoide. Se você tem dúvidas a respeito disso, ou se você vai fazer a cirurgia, você vai fazer o procedimento cirúrgico e quer saber mais sobre esse assunto, aqui embaixo eu vou deixar um link de um curso que eu tenho sobre tireoidectomia total, que é a cirurgia que você tira toda a tireoide. Em que situações está indicada? Pode ser feita tireoidectomia parcial, total? Em que situações que você usa essa abordagem? E aí, quando você fala que tem que operar, surgem muitas dúvidas. Mesmo você tendo o acesso ao seu médico, você vai ter dúvidas que você não vai saber que dúvida que é até o momento que acontecer. Ou seja, a hora que você estiver dentro do centro cirúrgico, por exemplo, entrando para a cirurgia, vai passar uma coisa pela sua cabeça que você esqueceu de perguntar para o seu médico. É para isso que eu fiz esse curso, para que a gente tenha informações claras a esse respeito. Para você ter acesso a isso, você vai clicar aqui embaixo, vai ter um link e você vai ser redirecionado para a página para poder acessar o curso. Até mais, se você achou esse conteúdo importante, compartilhe isso, principalmente para as pessoas que você conhece e que podem se utilizar, podem se beneficiar deste conteúdo.